qual Deus você adora? Na verdade, a gente pode achar que adora só o único Deus, Jesus. Mas na verdade, a gente às vezes dá espaço para outros deuses na nossa vida, sem a gente perceber. Então fique até o final desse vídeo que eu vou falar sobre os deuses falsos que a gente acaba idolatrando na nossa vida. E muitas das vezes, esses deuses, ele entra de maneira tão sutil que você acaba nem percebendo que você está adorando ele. Fala pessoal, meu nome é Renato e eu faço parte do grupo Multiforme. E é isso mesmo, hoje vamos falar sobre deuses falsos. Se você pegar o exemplo do povo de Israel, aquele povo que peregrinou no deserto, cara, eles viram tantos milagres. Talvez foi o povo que mais viu Deus operar. Talvez foi o povo que mais viu Deus fazer milagre. Deus ele mandou 10 pragas para o Egito. Eles viram o mar se abrir, eles viram pão caindo do céu, eles viram carne caindo do céu, eles viram Deus cuidar deles com uma coluna de fogo, com uma nuvem, e mesmo assim esse povo não parava de reclamar. Eles sempre reclamavam de tudo. Eles reclamavam que estava com fome, reclamavam que estava com sede, reclamavam que lá no Egito tinha coisas melhores que no deserto. Enfim, eles viviam reclamando. Até que um dia Deus envia esse povo para o Monte Sinai e fala assim, gente, prepare-se porque eu vou me apresentar a vocês. Façam um jejum de 3 dias. Se preparem, se consagrem, porque no 3º dia eu aparecerei para vocês e falarei com vocês. E assim aconteceu. O povo se preparou e Deus ele aparece naquele monte. A Bíblia fala que o monte fumegava, ele tremia, saía uma voz muito forte, saía fogo e o povo ficou com medo. O povo falou assim, não, eu não quero mais ouvir a voz de Deus. Moisés, vai lá você e ouve Deus e fala para nós. E é assim que aconteceu. O povo, ele se recusou a ouvir a voz de Deus face a face. Deus, ele queria uma nação de sacerdotes, ele não queria só um sacerdote. Deus, ele queria falar com todos, não apenas com Moisés. Mas o povo escolheu assim. E assim foi. E Moisés, ele era o intermediador do povo com Deus. Até que um dia, Moisés, ele precisou subir ao monte, porque Deus queria falar com Moisés. E Moisés demorou 40 dias lá em cima, porque Deus estava dando os mandamentos para ele. E o povo, imagina só, como eles dependiam de Moisés para ouvir a voz de Deus, passou 1 dia, 2 dias, 3, 10 dias, 15 dias e o povo começou a olhar um para o outro e falar, poxa, mas o Moisés acho que deve ter morrido, né? Cadê Moisés? Moisés não está descendo, acho que Moisés já era, Moisés já morreu, Moisés não vai descer mais. E começou a se passar mais dias, 20 dias, 30 dias, 35 dias, o povo já falou assim, não dá mais, a gente precisa adorar alguma coisa. Moisés não volta e a gente está sem um Deus. Porque, como eu falei no início, eles colocavam a confiança em Moisés, porque eles não queriam ouvir a voz de Deus. E quando chega no dia 40, que Moisés já não volta, o povo fala assim, não, agora já era, basta, eu não consigo ficar sem adorar alguma coisa. Arão, eu preciso adorar um Deus. Aí Arão, ele se sentiu pressionado e falou assim, tá bom gente, me dá os seus pendentes, os seus brincos, que eu vou fazer um bezerro de ouro para vocês adorar. Como eu falei no início, esse povo foi o povo que mais viu milagres. E por que que eles penderam a adorar um falso ídolo? Gente, por causa da impaciência. A impaciência, ela faz a gente fazer coisas que a gente não espera fazer. Por quê? Porque a impaciência, ela nada mais é do que a falta de fé. Quando você tem fé, você consegue esperar. Você consegue ter paciência, você consegue saber que mesmo Deus estando em silêncio por alguns dias, como ficou naquele tempo, 40 dias sem Moisés, você sabe que Deus está cuidando de tudo, você sabe que Deus está no controle de tudo. Então, a impaciência, ela é inimiga do cristão. Nós devemos andar pela fé. E nós podemos olhar para esse povo e acabar até julgando eles, falar, nossa, mas esse povo era muito doido, né? Eles viram tantos milagres e adoram um bezerro. Gente, esse povo, ele se desrespeita a nós. Quantas vezes Deus, ele prova o seu amor por nós. Ele mostra, faz milagres na minha e na sua vida. Deus opera grandemente. E quando menos vê, a gente está se prostrando a coisas, a objetos, a pessoas. É isso mesmo, a idolatria nada mais é daquilo que toma o lugar de Deus na sua vida. Não é simplesmente você se prostrar para um bezerro de ouro. Isso é uma forma de idolatria sim. Só que a idolatria pode estar no dinheiro, no seu relacionamento com a sua namorada, ou então com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, em coisas ou no seu trabalho. Tudo que você coloca acima de Deus, cara, isso é idolatria. A gente precisa prestar atenção porque a idolatria, ela entra de maneira sorrateira. E quando menos vê, você está lá prostrado.
E quando eu falo prostrado, não é simplesmente você estar ajoelhado adorando uma nota de R$ 100. Não. Aquilo é quando você coloca a sua felicidade, a sua esperança, quando você deposita a sua fé em alguma coisa e não em Deus. Isso se torna um objeto de idolatria. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Aquele povo, eles eram livres, porque eles já tinham saído do Egito, mas eles ainda eram escravos disso. Eles não haviam sido libertos. Eles ainda não haviam conhecido a Deus de verdade. Se você parar para ver a história, em 1930 existiu uma crise muito grande no mundo por causa da guerra, né, da Primeira Guerra Mundial. E nessa crise, a bolsa despencou. Muitas pessoas que eram bilionárias acabaram perdendo suas fortunas. E o que aconteceu com essas pessoas? Elas amavam o dinheiro mais do que tudo. E o final delas foi exatamente esse: suicídio. Quando você coloca a sua expectativa em algo ou em coisas, se você acaba perdendo isso, você fica triste. Para você nada mais faz sentido. Isso é o indício de uma idolatria. E essa idolatria, com certeza, ela pode te levar à morte. A morte física e também a morte espiritual. Gente, a gente pode também pegar o exemplo de Abraão. Abraão, ele ficou quantos e quantos e quantos anos esperando pela sua promessa, que era o seu filho, Isaac. Gente, Abraão, ele teve que sair de uma terra, ele teve que peregrinar também no deserto, ele teve que esperar o processo do tempo. Ele ficou triste na caminhada? Lógico, ele deve ter ficado chateado, achando que Deus havia abandonado? Com certeza sim, porque ele era humano que nem a mim e a você. Só que Abraão, ele foi fiel a Deus e ele esperou, e a promessa se cumpriu. E Deus deu Isaac para ele. Só que, passando um certo tempo depois que Isaac nasceu, Deus simplesmente vira para Abraão e fala assim: Abraão, lembra de Isaac, o seu filho que você tanto ama? É esse mesmo. Então, sacrifica ele para mim. Se você me ama realmente, que nem você fala, então prova o seu amor, né? Parafraseando, foi isso que Deus quis dizer para Abraão. E Isaac, acredito eu que, pelo fato de ser uma promessa tão desejada, tão aguardada por Abraão, era a coisa que Abraão amava muito. Talvez era uma coisa que estava tomando o lugar de Deus no seu coração. A Bíblia não dá detalhes sobre isso, mas a gente pode até imaginar que seja. E olha como que Deus age. Você pode até se perguntar: nossa, mas Deus é um Deus tirano? Deus queria matar Isaac? Gente, não é isso. Deus, ele queria provar a fé de Abraão. Deus queria testar para ver se ainda ele ocupava o primeiro espaço no coração de Abraão. Deus, por que ele faz isso? Porque Deus havia prometido que através de Abraão ele geraria uma grande nação. E se ele se corrompesse no seu coração, ele poderia colocar isso em risco. Então, Deus, como ele já vê lá na frente, Deus conhece de tudo, antes que Isaac virasse um ídolo na vida de Abraão, Deus ele tomou uma atitude, fala assim: Abraão, sobe até o monte e sacrifica para mim. Isso foi um teste. E Abraão foi bem sucedido, porque Deus estava no centro do seu coração. Ele simplesmente soube separar: poxa, eu amo meu filho, mas eu amo mais a Deus. Isso pode ser uma decisão difícil que ele tenha que tomar, só que foi uma decisão certa, porque quando Abraão levanta a sua mão para sacrificar Isaac, Deus aparece e fala assim: não, Abraão, não precisa, eu sei que você me ama. E logo depois Deus providencia um cordeiro para ser sacrificado. Na verdade, isso foi um teste de fé, um teste que Abraão superou. Agora vamos lá, eu vi um exemplo na internet esses dias que me chamou muita atenção, que é um exemplo assim: imagina que eu sou um dentista e você que está me assistindo é meu paciente. Você chega na minha clínica, tá? E tá com dor de dente. Aí eu falo para você: deita aqui nessa maca, que eu vou ver sua boca. Aí você abre a boca e eu falo assim: ó, você tá com uma cárie. Essa cárie tá bem aqui atrás e é uma cárie profunda. Então essa cárie, ela tá feia e com certeza tá fazendo você sentir dor. E se você não cuidar dessa cárie agora, ela vai gerar um canal. Não sei se você sabe o que é um canal, mas canal é quando o problema do dente já está lá na raiz, você precisa abrir o dente inteiro e fazer uma cirurgia, de fato, né, para você não perder o seu dente. E é exatamente isso que aconteceu. Deus, ele sabe de tudo. Deus é como se fosse o dentista e eu e você o paciente. Deus falou para Abraão: Abraão, você está com uma carizinha no dente. Isaac está tomando um lugar muito grande no seu coração. Se você não cuidar, ele vai virar um canal e vai virar uma idolatria.
Então faz o seguinte, vamos tratar essa cárie agora? Cara, Abraão, ele confiou em Deus. Ele deixou o dentista, no caso, parafraseando, que sabe da profissão, que estudou para isso, cuidar. Porque você chega no dentista e fala assim, não, você não mexe no meu dente. O cara fala para você, não, você tá com uma cárie, você vai perder seu dente. E você fala, não, não mexe no meu dente, porque eu conheço mais do que você que estudou para isso. Gente, ninguém faz isso. Você vai no dentista, você está aberto a sugestões, a opiniões e ao tratamento que ele vai te oferecer. E nós devemos estar abertos ao tratamento que Deus tem para nos oferecer. Se Deus ele fala para Abraão, Abraão, é necessário sacrificar Isaac, porque era necessário testar a fé dele. Então confia em Deus, por mais que o processo, por mais que Deus te peça algo que vai te machucar, que vai te deixar triste no momento, confia em Deus que é o melhor para a sua vida. Confia em Deus, nunca perca isso de vista. E nós precisamos destruir os ídolos na nossa vida. Quebre eles de uma vez por todas. Quebre. Às vezes os ídolos podem vir de maneira tão sorrateira que a gente não percebe, como eu falei no início. E note que até mesmo uma bênção de Deus pode se tornar um ídolo se você não tomar cuidado. Isaac poderia ter virado um ídolo sim para a vida de Abraão, se ele não tivesse tomado cuidado. Bom, gente, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso. Você tem alguma dificuldade? Você tem algum ídolo na sua vida que você precisa quebrar? Se sim, fala aqui nos comentários para a gente poder bater um papo. E também não deixe de seguir a gente nas redes sociais. A gente posta conteúdos diários, conteúdos bons e conteúdos relevantes que vai edificar a sua fé. E também postamos aqui no YouTube vídeos toda segunda, quarta e sexta às 2 horas da tarde. Beleza? Então é isso, gente. Um grande abraço e Deus abençoe a sua vida.